Que ambiente maravilhoso. Orala mamassuri onde mamacheira lá e assim mercado. Teira maia sore handera la basure cantara la basure. Cheira handara la basure cantara la basure. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui de uma forma muito poderosa. Sim, Senhor. Sim, Senhor. A mão do Senhor vai começar a tirar o que não provém dele. Agora. Sobre a vida de algumas pessoas. Vai tirar o que não provém dele, porque sobre a tua vida vai ficar só o que é dele. Sim, ó a mão de Deus tocando já em algumas pessoas. Meu Pai, que coisa linda. Romanassuri onderalabacheias. Nós declaramos que não vai, o inimigo não vai tocar em tua vida, não vai tocar nas tuas emoções, nos teus pensamentos. Aleluia, em nome de Jesus, o Espírito Santo está aqui essa noite. Sim, Pai, sim, Jesus. Aleluia, meu Pai, eu creio, Senhor, eu creio. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler a palavra, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 25, Jesus está fazendo algumas coisas aqui nessa palavra hoje. E eu vou com Ele, eu não vou comigo, eu vou com Ele. Gênesis capítulo de número 25, intercessores, vem comigo, tá? Em nome de Jesus. Quero agradecer às 57 famílias que estão conosco lá no campus online. Deus abençoe sua vida. Comunidade do Amor Church, podemos aplaudir Jesus pela vida dessas pessoas. A Lurdinha está aí, a Letícia, muita gente aí para a glória do Senhor Jesus. A Suzy, meu amigo Toninho, a dona Hilda está aí também. Que Deus abençoe todos vocês, viu? A Deilton também, a Dilson está aí também, que bênção. Vamos ler um texto. Hoje o Senhor vai te trazer uma consciência, uma palavra de conhecimento, para que você possa, na segunda-feira, agir de uma forma correta e coerente para alcançar a tua vitória, amém? Olha o que diz o texto. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu, por sua mulher. Então, Isaque, aos 40 anos, casa-se com Rebeca. E o texto vai dizer, e orou instantemente. Eu não sei como está na versão NVI nesse texto. Não está aqui hoje o texto? Na sua versão tem alguma palavra ao invés de instantemente? Que é diferente? Fala alto, cara. Ah, eu não falei? Gente, perdão. 25:19. Que vergonha. Vou começar de novo. Prova que eu não sou anjo, eu sou apenas um ser humano. Vamos lá. Agora vamos ler todo mundo junto, né? Deixa eu pôr aqui na tela. Por isso que não estava achando, né, Denise? Pode ser técnica de som, né? Mas vidente. Vamos lá. Estas são a geração de Isaque. Queridos, a Bíblia é tão linda que ela não foi feita para ler. A gente não pode ler a Bíblia. A gente deve meditar na Bíblia. Porque quando você só lê, você fala, essas são as gerações de Isaque. Você vai falar, vai falar dos filhos dele. Mas quando você medita, você vai lembrar que a mãe dele era estéril e ele nasceu. O pai dele e a mãe dele, velhos de idade, mas ele nasceu. Agora está falando das gerações dele. Só que ele também casou com uma mulher que era estéril. Nós vamos ver a lista da geração de um homem que casou com uma mulher que não podia.
Você não está entendendo. E aí, vamos ler. Aí está dizendo, filho de Abraão, e Abraão gerou Isaac. Olha o outro milagre aí. E Isaac era da idade de 40 anos, quando tomou por Rebeca, filho de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu, e por sua mulher, casou com Rebeca. Aí então põe a versão NVI para a gente ver como vai dizer. Ou a NTLH, também que é muito boa. E Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque ela era estéril. Põe a versão NTLH, por favor. Aí você prioriza eu aqui. NTLH. Rebeca não podia ter filhos. Por isso que, gente, Isaac orou a Deus. E o Senhor em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Assente-se aí e eu creio que o Senhor há de falar conosco. Olhe para mim, quero compartilhar algo de Deus aqui para a sua vida. O texto que nós acabamos de ler, ele vai explicar um momento muito singular da vida de Isaac, e um momento também muito singular para a história dos hebreus, do povo de Deus. Quando nós lemos esses versículos aqui, nós estamos começando a ver o cumprimento de algumas promessas que Deus fez. É interessante que parece ser simples, mas o texto está dizendo, tudo que Deus falou, Ele prometeu e cumpriu. Parece ser simples, mas é o que já está sendo dito aqui, ó, desde o momento da intercessão. Não, nessa aí você não vai tocar. Esse ventre não vai gerar. Não, nesse ventre a enfermidade, a esterilidade não vai tocar. É Deus dizendo assim, ó, tudo que eu prometi vai acontecer. Agora escute, a palavra de hoje ela vai ser simples e muito pontual, porque na versão que eu li, o texto na versão de Almeida corrigida, vai dizer que Isaac orou instantemente ao Senhor. E aqui parece ser simples, mas ele casou-se com Rebeca aos 40 anos, sim ou sim, está escrito. E depois, Léo, Rebeca só foi gerar depois de 20 anos, 20. Agora, nós sabemos que no contexto, Renata, acertei, né? No contexto em que nós estamos vivendo, aqui, a mulher Jéssica, ela tinha a honra, ela era louvacionada, ela era aplaudida quando ela concebia filhos para sua casa. Então naquela época ali, toda mulher quando gerava um filho, ela cumpria, era como se ela estivesse dizendo, olha, eu estou cumprindo, nesse contexto aqui, o meu ofício de mulher para a vida do meu marido. Só que na vida de Rebeca isso não aconteceu. E aí Lucas, primeiro ano de casamento, porque principalmente, irmão, crente, porque crente é assim, ó, tá solteiro, fala assim, e aí, não vai casar não, é? Ei, cadê o seu Isaac? Cadê a sua Rebeca? É ou não é? Começa a namorar. Primeiro eles falam, não vai namorar não, né? Aí quando, por exemplo, tá aí a Kelly, alguém olhava para Kelly e fala, Kelly, tá passando da hora, né? Não vai namorar não? É. Aí a gente olha o ato de misericórdia, né? Aí agora começa a namorar. E quando começa a namorar, qual que é a próxima pergunta? Não vai ficar noivo? Você está querendo pular etapa, né? Não vai ficar noivo não, hein? Beleza? Pôs anel no dedo de noivado, de cá. Aí já começa a perguntar, que dia que vai ser o casamento? Quando casa, qual que é a próxima pergunta, gente? Que dia que você vai arrumar os meninos? É ou não é? Não foi diferente na vida de Isaac e de Rebeca. Então ela casa agora, Osés, e aí passou um ano, nada. E alguém falava assim, ó, e aí? E aí? Alguém olhava e falava, mas cadê o filho? 2 anos. Cadê o menino? Você não vai ter uma criança?
Tem alguma coisa faltando nessa casa. Só que aí, no caso desse casal aí, era maior ainda. Pergunte por quê? Porque, vamos voltar a Gênesis 12? Olha aqui, ó, Gênesis capítulo de número 12. No caso desse casal era pior ainda. Olha o que diz o texto, pode pôr a partir do versículo 1, tá? Ora, disse o Senhor a Abraão. Quem que era Abraão? Pai de Isaac. Olha aqui, ó. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí olha o que ele diz. E far-te-ei uma grande... Opa, era Deus que estava dizendo assim, o Abraão, de você vai vir muitas gerações. Entra no texto comigo? Entra no texto comigo? Então agora, sabe quando todo mundo tem uma promessa? Por exemplo, quem estava aqui quinta-feira? Aí escute, vocês lembram que o pregador falou de uma Juliana? De jaleco branco? Vocês já estão sabendo? Não está sabendo não? A gente estava chegando de Campinas agora, recebemos uma ligação. Por quê? Alguém que estava aqui no culto procurou o profeta para dizer, profeta, a gente entendeu já. Por quê? Foi na quinta-feira, assim, qual foi a catástrofe ou uma coisa tão triste que aconteceu na sexta-feira no nosso país? A queda do avião. E naquele avião, tinha uma mulher que estava listada para ir para aquele avião. E o nome dela era Juliana. Mas Deus falou aqui que ele ia liberar uma palavra, lembra? Ia proteger. E ele falou assim, ó, fica tranquilo que vai vir a notícia dela para vocês. Vocês lembram disso? O senhor vai saber da notícia. E quando eu estou aqui, eu recebo uma notícia. Essa Juliana ia estar no avião, mas o pai dela falou, não vai. Você vai ficar, vem no sábado. E naquele dia ela desistiu de entrar no avião. E hoje ela está testemunhando a proteção divina, porque Deus guardou a vida daquela mulher. Está aí na internet já está aí. Ela dizendo, olha, eu era para estar lá. Agora escute, imagine, eu sei que alguns como, gente, vamos esperar, vai acontecer o milagre da Juliana. Eu fiquei esperando. Escuta, quando você recebe uma promessa, a gente fica ali naquela expectativa que essa promessa vai acontecer sim ou sim. Gente, vem comigo para vocês entenderem essa palavra aqui. Sabe por quê? Porque eu olho para homens e mulheres que têm promessa de Deus aqui. Só que é o seguinte, querido, se não houver um posicionamento, você acaba perdendo o tempo dessa promessa. E aí vem comigo. Então agora imagina na vida desse casal. Alguém podia até chegar, Paulo, e dizer assim, ó, ô Isaac, você casou com a mulher errada. Ela não te dá filhos. E agora? E a pressão foi forte em cima desse casal. Sim ou sim, gente? 1 ano, nada. 2 anos, nada. 5 anos, nada. 8 anos, nada. 10 anos, nada, gente. Imagina quanto que essa mulher não tentou desistir, ou às vezes até poderia dizer, olha, vem cá, arruma outra mulher aí, ó. E quanto que às vezes as vizinhanças chegavam nela e falavam, mas e aí? Cadê a promessa do nosso pai Abraão? E como sempre tem um que duvida, né? Alguém, porque quem ouviu Deus falar com ele foi Abraão, sim ou sim? Agora imagine, ele chega diante do povo e fala, Deus falou comigo. Alguém podia falar, rapaz, eu acho que não era Deus não. Porque olha lá, Isaac casou com uma mulher que não tem filho, ela é estéril. Mas escuta, queridos, quando tem uma promessa, o diabo não toca nela. Agora só que tem uma questão, queridos. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, eu vou correr com vocês lá porque hoje vai ser prático aqui. Quando a gente vai para o livro de Apocalipse, a Bíblia vai falar de 7 igrejas, sim ou sim? E aí, a Bíblia vai falar de 7 igrejas, vem comigo, só para a gente entender essa palavra. E a primeira igreja que que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, é a igreja de Éfeso. E Éfeso tem um problema. Essa igreja deixou as práticas do primeiro amor, sim ou sim? Então vem comigo. Nós temos uma igreja que está passando um problema, aí vem uma mensagem de Deus de alinhamento para ela, só que como que termina a mensagem? Coloca lá no versículo de número 7. A igreja está errada, Paulo, a igreja está deixando as práticas do primeiro amor. Aí só que olha como Deus finaliza, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora olha depois os 2 pontos, olha o que ele diz, ao que vencer.
Então, vem comigo aqui, só para a gente entender. Hoje, talvez eu não estou muito preocupado com você pular, não. Mas vem aqui, ele está dizendo assim, ó, está tudo errado, mas ao que vencer, está dizendo assim, ó, está tudo errado, mas tem um condicionamento. Porque por mais errado que possa estar a sua vida, ainda tem uma condição de você fazer dar tudo certo. Aí a Bíblia vai dizer da igreja de Esmirna. E aí qual que era o problema dessa igreja? Sofrimento, perseguição, sabe? E aí agora Deus vai trazer um direcionamento específico para essa igreja. Mas no versículo 11, põe no texto para a gente ver. Olha o que ele diz, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Continuando a leitura, a palavra vai falar agora sobre a igreja de Pérgamo. E aí o Senhor vai falar da tolerância dessa igreja. Essa igreja que estava aceitando os ensinamentos e a doutrina de Balaão. Então a igreja não estava bem. Mas aí no versículo de número 17, olha o que ele diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Quando você continua a leitura, nós vamos ler agora a igreja de Tiatira. Qual que era o problema da igreja de Tiatira? Tolerância ao espírito de Jezabel. Ela não concordava, não fazia igual, mas ela tolerava, aceitava. E aí, escute, o Senhor vai repreender essa igreja. Mas no versículo de número 26, olha o que ele diz. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei o quê? Poder sobre as nações. Quando você continua lendo o livro do Apocalipse, agora lá no capítulo de número 3, saímos da igreja de Tiatira, nós vamos para a igreja de Sardes. E Deus começa pesado nessa igreja, falando assim, ó, vocês têm o nome de que está vivo, mas na verdade vocês estão mortos. A vida espiritual de vocês acabaram, mas lá no versículo 5, olha Deus dando uma esperança de novo. Ao que vencer será vestido. Olha, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Ele está dizendo assim, ó, eu formei vencedores. Então para esses, eu formei homens e mulheres vencedores. Esses que vencer, será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Teu nome está lá. Venceu? Ele vai agora falar o teu nome lá. Você pode dar glória a Deus por isso? Aí ele começa a elogiar uma igreja que não vai receber nenhuma repreensão, que é a igreja de Filadélfia. Capítulo de número 3, lá para o versículo de número 7, começa a falar da igreja de Filadélfia. E mais no versículo de número 12, olha o que ele diz, versículo 12. Ao que vencer, eu farei a coluna do templo do meu Senhor, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Oh, esperança para essa nova Jerusalém, que desceu do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Ao que vencer. Fala comigo, ao que vencer. Fala para quem está do seu lado, as promessas é para aquele que vencer. Ao que vencer. Ao que vencer. Última igreja, a igreja de Filadélfia. O Senhor vai trazer uma repreensão para essa igreja. E essa igreja é considerada a igreja morna. E eu falei o quê? Laodiceia, a última igreja. Laodiceia, uma igreja morna, a partir do versículo de número 14. E aí, aqui, queridos, isso aqui é muito perigoso. Uma igreja que é morna, Jesus está dizendo, você não é nem frio e nem quente. Antes fosse frio, antes quente, mas você é morno. E aí, mesmo para essa igreja,
a Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor traz para eles uma orientação. E no versículo 21, olha o que Deus diz: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então, quando ele fala ao que vencer, então tem dois lados. Tem um que vence, mas tem outro que perde. E ele está dizendo: lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Gente, eu estou lendo essas coisas, mas era para nós estar dando glória em cada uma dessas situações, porque está falando ao nosso respeito. Eu concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Pastor, o que o senhor quer dizer com essa palavra? O senhor estava lendo Gênesis e veio para cá? Eu estou lendo Gênesis de um casal que tem uma promessa, sim ou sim, queridos? E eles têm uma palavra liberada sobre a vida deles. E aí agora eu fui lá para Apocalipse para mostrar 7 igrejas, e das 7, 6 problemáticas. Mas até numa igreja que tem problema, Deus está dizendo assim, ó, tem jeito de vencer, tem condições de vencer, ainda tem esperança para vencer, ainda tem um caminho da vitória, ainda tem uma direção da promessa, ainda tem jeito, independente de como está a situação. Porque tem uma mensagem em um cenário, em uma igreja que está passando por problemas. Uma abandonou o primeiro amor, a outra está morna demais, a outra agora está sofrendo, a outra está tolerando o que não era para tolerar, uma está com o nome que está vivo, mas na verdade está morto. Mas mesmo assim Deus está dizendo, ainda tem jeito de vencer, ainda tem jeito de vencer. Eu vou ficar aqui até você entender o que Deus está dizendo. Ainda tem jeito de vencer. Pastor, deu errado semana passada, ainda tem jeito de vencer. Essa semana as minhas emoções, pastor, me conflitou demais. Ainda tem jeito de vencer. Eu não estou vendo saída, pastor. Eu vim aqui para dizer para você, independente da realidade, ainda tem jeito de vencer. São 20 anos que tem um casal que está esperando uma promessa. Aí, imagine, eu olho para a situação, a gente já sabe a história, fica simples, né? Mas vamos viver a história, porque como está escrito, pastor Adriano, é fácil entender. A gente já sabe, mas vamos viver, filha. Vamos viver a história. 1 ano nada, você está na casa, e a gente sabe, aqui tem alguns irmãos que estão aguardando esse dia chegar, o dia dos filhos chegarem, e a gente sabe, aquela ansiedade vai chegando, cada situação, cada mês, às vezes o corpo com alguma reação da mulher, e ela já fica naquela expectativa. Vamos viver Isaac e Rebeca? 20 anos. Mas eu quero crer, conjecturando aqui com as minhas palavras, eu quero crer que quando Isaac lembrava da oração, da promessa, ele dizia, ainda tem jeito, ainda tem jeito, ainda tem jeito, ainda tem jeito, eu vou vencer. Passou 1 ano, mas eu vou vencer. 5 anos, mas eu vou vencer. 10 anos, mas eu vou vencer. Olhe para mim, eu quero falar de 3 coisas aqui essa noite. Quando eu olho Isaac e Rebeca não desistindo da promessa, eu vejo que ele tem um comportamento um pouco diferente de Eli. Eli, lá em 1 Samuel, capítulo de número 2, o texto vai dizer que ele não tem o mesmo posicionamento de Rebeca e Isaac. Pergunte por quê? Eu vou falar de 3 coisas aqui: conformado, indignado e inconformado. Diga comigo, conformado, indignado e inconformado. Cada um posicionamento. Mas talvez o maior segredo hoje é você distinguir indignado de inconformado, que é isso que vai liberar você hoje para viver um profético na sua vida. Quem que é o conformado? É aquele que já aceitou. Olha lá, Eli, ele está vendo que os filhos deles, quando você vai ler a palavra do Senhor, o texto vai dizer que os filhos de Eli começam a desobedecer a ordem do Senhor. Mas agora, Eli ele vai, se conformar com isso. Quando você lê Samuel, capítulo de número 4, o texto vai dizer que esse Eli, que era o sacerdote, ele vai olhar os filhos deles, capítulo 2, 1 Samuel, ele fica tranquilo, os filhos deles estão abusando da oferta do templo, os filhos deles estão praticando atos sexuais ilícitos com as mulheres que vinham, trazer as ofertas para o templo,
e ele não faz nada, ele está conformado. Está errado, mas ele se conformou. Está errado, mas ele aceitou. Aí escute, vamos só para a gente entender um pouco mais. Corra para o livro de Samuel, lá no capítulo 16, 17. Um gigante se levanta para ir contra Israel e o rei se conformou. Nós nos damos conta porque ele é maior do que eu. Nós não damos conta porque nós não temos ninguém preparado. Ele se conformou. Parece ser simples, querido, mas olha para mim. O que é na sua vida que você está conformando e por que está conformado com isso? As coisas de Deus estão paralisadas na história da sua vida. Vamos lá, está na hora de nós pararmos de orar pelos enfermos e eles continuarem doentes. Só que você está conformado? Quer ver? Olha para mim. Você de vez em quando ora para um enfermo, você não tem coragem de falar assim, meu irmão, e agora, está sentindo bem? Verdade ou não é? Às vezes a gente ora e fala assim, ó, Deus te abençoe. E a gente não tem coragem de perguntar. Por quê? Porque a gente está conformado em orar e nada acontecer. Qual é a conformidade que você permitiu na sua vida que ela precisa sair daqui hoje, em nome de Jesus? Analisa aí, eu estou falando da vida espiritual. Talvez você já se conformou, você passa o dia todo, você não lê a Bíblia uma vez sequer. Se eu perguntar para você qual foi a última vez que você fez um jejum, você fala, pastor, eu estou fazendo de chocolate. E se conformou com isso. E se você continuar lendo, escuta, queridos, olha para mim, desculpa, entenda que eu vou falar aqui agora. Eu não estou falando sobre uma questão apenas financeira, mas eu estava vindo para a igreja essa semana, durante o dia aqui, e eu passei ali, deixa eu ver onde eu estou, aqui mesmo, climação, para cá, né? Para cá. E eu vi uma pessoa ali, que eu conheço há muito tempo, e aí nada contra, irmão, mas eu olhei para a vida dessa pessoa, eu conheço essa pessoa tem quase 16 anos, e eu olhei para a situação e fiquei muito triste. Entende o que eu vou dizer? Uma pessoa que está ali, acho que o Hélito conhece ele também. Chegou, meu irmão, estava um trapilho, desculpa. A roupa tudo suja, rasgada. Um sapato velho absurdo. O cara não cuidou do corpo, já estava assim, passando dos limites do peso. Sabe, um cabelo grande, jogou um boné por cima, sabe quando joga o cabelo? O boné aperta assim, o cabelo sai até pelas beiradas. Eu falei, gente do céu, como que está esse rapaz, que nós, na época, tocava bateria junto, participava da igreja junto, quando eu ainda tocava bateria no ministério de jovens. Agora, qual que é o problema? Há 16 anos atrás, ele era esse mesmo. Aí passou anos e anos, e ele está do mesmo jeito, porque se conformou com aquilo que não era para se conformar. Eu me lembro quando eu estudava, eu tinha uma colega que morava na última rua do bairro Martelena, e aí, queridos, eu chegava na casa dela, eles moravam lá mais de 6 anos, o pai dela nunca pintou a casa, estava no reboco, e uma parede estava só no chapisco. Irmão, vem cá, desculpa, 6 anos, a mãe dele ganhava muito bem, a mãe dela ganhava muito bem, ele ganhava muito bem, eu sabia, eu conhecia. 6 anos não colocaram uma tinta na casa, sabe por quê? Não é falta de dinheiro, é porque se conformou com aquilo que não era para se conformar. Eu sei que talvez eu vou chatear alguém aqui, porque talvez você não pintou sua parede ainda, mas é porque talvez você conformou com aquilo que não era para conformar. Porque pensa, o dia que você falou assim, mas eu vou arrumar essa parte, você falou que ia arrumar e arrumou ou não arrumou? Você viu que você está ampliando lá? Por quê? Porque você não se conformou do jeito que estava. Quem está comigo? Agora escute, até quando você vai se conformar com coisa que não é para conformar na sua vida? Porque dentro dessa ótica do conformismo, Isaac e Rebeca iam falar assim, eu acho que Deus errou, não era para nós não essa promessa, eu acho que, não, mas olha aqui Isaac, dizendo, não, eu vou orar, já são 20 anos, mas eu vou continuar orando, 20 anos, mas eu não vou me conformar, vou continuar orando, 20 anos, vou continuar acreditando, 20 anos, eu ainda faço parte daquele que ao que vencer vai tomar posse, 20 anos, mas ele está dizendo, eu continuo confiando do mesmo jeito quando Deus falou. Eu vou te lembrar também de Caleb, foram 45 anos e ele está dizendo, eu continuo confiando na promessa tanto quanto antes.
pastor, o que você quer dizer? Escuta, tem pessoas que estão limando, minando, sabe, acabando com a sua fé, porque se conformou com a situação que não era para conformar. Meu irmão, se tem um negócio que eu não sou, é conformado com algumas coisas ruins. Mas vem cá, tem uma diferença. Ah, pastor, agora, não, eu não sou conformado. E parece que não está adiantando nada. Escute, tem uma diferença. Porque talvez você... Ah, não, eu não sou conformado, mas talvez você é indignado. E esse que é o problema. Pergunte por quê. Quando você fala sobre o indignado, ele é diferente do inconformado. Então eu tenho o conformado e tenho o indignado. Moisés ficou indignado quando ele desceu do monte com as tábuas da lei, lembra? E ele chegou lá, o povo tinha feito um bezerro de ouro. E o que ele fez? Indignado, quebrou as tábuas. Por quê? O indignado refere-se a alguém que está profundamente ofendido, ressentido com algo, com alguma coisa que ele considera que é errado, que é injusto, que é indigno. E aí ele fica, sabe, indignado. Mas qual que é a diferença? Que o indignado, Carol, ele acha ruim, ele não gosta, ele até reclama, ele fica raivoso, ele se acha, sabe, fica indignado. Mas qual que é o problema? Ele não faz nada para mudar a situação. O conformado não faz nada. O indignado, ele só muda o seu estado emocional. A gente às vezes é muito assim com a política, a gente fica indignado, revolta, meu Deus, olha lá. A gente está, as estatais do Brasil, com prejuízo de 3 bilhões e meio de reais. Aí a gente fica louco, indignado. Aí começa a alimentar o quê? O sentimento ruim, sabe? A raiva. E essa indignação, ela precisa sair de você, queridos. Pergunta por quê? Porque ela te faz mal. O indignado, ele fica revoltado, ele fica com raiva, sabe? E escute isso, foi o que aconteceu com Moisés. Ele fica com raiva da idolatria do povo de Israel. Ele expressa a sua indignação, mas ele não faz nada para mudar. Eu falei de Eli, que é um conformado. Falei de Moisés, que é um indignado. Mas e o inconformado? É diferente. Lembra que Paulo falou? Não vos conformeis com esse mundo. Mas, o transformado está dizendo assim, todo inconformado tem uma ação para mudar a realidade que está para chegar na realidade que deseja. Vamos lá? Não vos conformeis com este mundo, mas o que? Transformai-vos. Qual que é a diferença do indignado com o inconformado? É que o indignado, Maxilene, só acha ruim, fica com raiva e ainda fala para os outros. Indignado, nossa, eu fui lá naquela igreja hoje, não, o pastor hoje não estava bom não. Eu gosto quando ele começa a pular lá, ele vem no reteté, hoje ele está carnal. Indignado. E o inconformado? Rapaz, quando eu vi que o culto não estava bom, já dobrei o joelho, estendi a mão para a igreja, falei, Senhor, o que vai permanecer aqui é o teu querer, a tua vontade. O inconformado, ele até vê que não está bom, ele até percebe que não está legal, ele até olha para a vida dele e fala, não é isso que Deus tem para mim, mas ele não fica parado, ele vai fazer alguma coisa para mudar aquilo que precisa ser mudado. Está entendendo? Eli conformado demais, Moisés aqui só indignado. E talvez, qual que é a questão? Talvez você pense que é inconformado, mas talvez você só está indignado. Vamos lá? O que você tem feito para mudar a realidade que você está vivendo hoje? O que você tem feito para mudar a realidade da tua casa, da tua família? Ou você só está fazendo parte daqueles que reclamam? Agora eu olho esse casal aqui, ele podia ficar indignado. Deus falou que ia me dar um filho. Deus falou com meu pai. Ele podia ficar indignado, revoltado, com raiva. Assim, gente, será que eu casei com a pessoa errada? Eu mandei meu servo Eliezer buscar e vi todos os sinais de Deus e agora essa mulher não tem filho. Indignado. E talvez a sua oração está sendo essa, de indignado. Como pode isso acontecer comigo? Deus, indignado. Mas Deus muda o seu estágio. Deus muda o seu status. Deus muda o teu comportamento. Porque não é sobre ser indignado, é sobre ser inconformado. Porque o inconformado, ele se posiciona e ele faz algo para mudar a realidade que está. Vamos lá? O indignado que não casa. O que ele vai falar? Ai, meu Deus do céu, não tem mulher nesse mundo. Essa mulher não quer nada com nada. Ai, Senhor, cadê os homens? Indignado. E o inconformado? Ele continua dizendo, Senhor,
Tem uma promessa que disse aqui que o Senhor não quer que o homem viva só. Então eu vou continuar crendo que daqui a pouco, assim como chegou na vida de Isaac, vai chegar a minha Rebeca. E eu estou tão preparado, Senhor, que eu vou ficar de cabeça erguida. Durmo sozinho em casa no sábado, que é o pior dia para um jovem solteiro, era o sexta e sábado. Durmo sozinho em casa, mas eu continuo de cabeça erguida. A promessa vai cumprir, a promessa vai cumprir. Então, enquanto solteiro, a Bíblia fala, solteiro, cuide das coisas do Senhor. Então eu vou me envolver com as coisas de Deus, porque enquanto eu estou me envolvendo, Ele está providenciando a promessa para chegar até mim. Qual que é o inconformado? O que ele faz? Ele vai se posicionar, vai dizer, não, espera aí, a Bíblia vai dizer que se eu for fiel a Deus, eu obedecer os seus mandamentos, eu vou continuar sendo fiel e a bênção vai vir até mim. Você entende, queridos? Olha aqui. Agora, se você ficar apenas inconformado, você vai pensar, não, eu nasci para ficar para titia. Está repreendido isso em nome de Jesus. Solteiros, digam amém. Deixa eu ver. Olha aí a fraqueza. Indignado só. Os inconformados gritavam, amém, eu não nasci para ficar sozinho. Agora olha para mim, qual que é o problema de ficar indignado? Olha aqui, eu disse que o indignado fica com raiva, sim ou sim. Fica raivoso, chateado, sim ou sim. O indignado, se eu estou falando de raiva, eu estou falando de alma. O problema é que tem muita gente indignada que está sendo governado pela alma e está deixando de ser governado pelo Espírito. O conformado já está parado de tudo. E o indignado? É só as emoções que movimentam ele. O indignado, ele não consegue hoje suprir as necessidades financeiras dele. Aí ele fica o quê? Com raiva. Ele vai reclamar para tudo esse governo. Ah, tá vendo? Eu não tenho sorte. Quem tem sorte é o pastor Ernesto. Olha lá, parece que para ele tudo dá certo. É o indignado. E aí você pensa que está certo, mas Deus está travando a sua oração porque você está indignado. Querido, já passei algumas situações na minha vida financeira, até quando eu já falei que algumas delas, a gente abrindo o ministério aqui da igreja, fazendo a obra do Senhor, e eu falava, Jesus, eu não estou conseguindo pagar o documento do carro. Aí o dia que eu fui contar isso para uma pessoa, a pessoa falou, pastor, e eu estava andando com o carro com busca e apreensão. Eu falei, entendi. Sempre que você tiver algum problema, você vai achar mais problema ainda. Já viu? Falei, nossa, irmão, eu estou com uma coceira. Enquanto falou que não vê a úlcera que eu tenho aqui atrás. Mas o indignado, ele só reclama. Mas eu dizia, Senhor, eu não estou tendo dinheiro hoje. Mas mesmo tendo pouco, eu vou continuar ofertando do jeito que eu sempre ofertei. Vou continuar dizimando do jeito que eu sempre dizimo. Eu vou continuar indo para a igreja. Eu vou continuar falando bem. Até mesmo quando eu não estou bem. Eu vou continuar sendo, sabe, o oásis para quem está vivendo no deserto. Até mesmo se eu mesmo estou no meu deserto. Sabe por quê, queridos? Lembra da palavra que eu falei semana passada? A chuva vai vir. E na hora que a chuva vier, Deus está querendo ver a semente dos inconformados e não dos indignados. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Olha aí, querido. Olha para a sua realidade. Esses dias eu falei com uma pessoa, e essa pessoa ela tem olha para mim. Essa pessoa tem um comércio aqui na cidade. E a pessoa é inteligente demais, Dene. A pessoa é muito profissional, Júnior, naquilo que faz. E aí o que aconteceu? Como ela é mais especialista na área técnica dela, ela não tem muita expertise de vendas, então não tem ações de venda na empresa, não tem um trabalho. Enfim, o que aconteceu? Aí diminuiu a venda. E aí o que aconteceu? Ela começou a falar, gente, não veio cliente essa semana. Ai, não veio cliente semana passada. Ai, meu Deus do céu, eu vou ter que pegar um dinheiro emprestado. E não sei o quê. E aí ela começou a ficar preocupada, chateada e tudo. Aí o que aconteceu? Ela pegou e disse, olha, eu comecei a trabalhar num call center para ganhar R$1.400 por mês, para conseguir pagar as despesas da minha empresa. Eu falei, gente, quantas horas você trabalha lá? 6 horas parece, é isso, né? Aí, pega a conta aí, pega 6 horas, pega 1.400, divide por 30, pega o resultado, divide por 6, faz aí, Luciano, pega aí, rapidinho, 7,77 por hora. Eu falei, você ganha 7,77 por hora? Se você pegar ali, vai ali no mercado, pega R$20 e compra 20 águas. Você vai comprar R$1 a R$1,50, R$1,30. Em menos de 1 hora você vende essas 20 águas. Você vai vender por 3. Faz as contas, vai ganhar o dobro do que você estava ganhando.
a mais. É esse a mais que atrapalha você de viver um inconformismo e começar a mudar a sua realidade. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Irmão, olha para mim. Você acha mesmo que Deus queria que eu ficasse andando com o carro, documento atrasado? Você acha mesmo que essa irmã quase infartou, irmão, nessa época do busca e apreensão? Pergunta por quê? E se eu não estou enganado, eu lembro o dia que aconteceu, ela chegou aqui quase branca na igreja. Sabe quando os lábios até branca? Foi. Ai, pastor, apuros. O carro com busca e apreensão, o que aconteceu? Estava vindo para a igreja, o que estava acontecendo? Uma blitz, a irmã falou, Jesus amado. E ela passou e os guardas não viram. Eu não vou nem perguntar quem já passou por isso, que as mãos vão ser levantadas. Documento de carro, tem uns irmãos que põem a Bíblia no painel do carro, pro PM não acreditar, não parar você que vai falar é crente, e vai passar direto, Deus vai me proteger. Não, irmão, a Bíblia não é para ficar no painel do carro, a Bíblia é para ficar dentro do seu coração. Por quê? Porque se você for inconformado, você vai acordar e vai falar, Deus, eu preciso desse recurso hoje, e eu tenho certeza que o Senhor não me fez para ser cauda, o Senhor me fez para ser cabeça, e tem uma promessa que aqueles que é fiel ao Senhor, o Senhor vai trazer a provisão, o Senhor vai trazer a resposta. Pastor, eu faço assim, mas escuta, lembra que eu falei do indignado? O indignado é afetado pelas emoções, meu irmão. Eu vou falar algo para vocês aqui, nesse altar aqui, eu já preguei a palavra do Senhor passando momentos extremamente desafiadores, momentos que me conflitavam, momentos que passava uma prova terríveis, mas eu nunca me abati com essas coisas, porque eu não sou um homem indignado, eu sou um homem inconformado. Quando está dando errado, eu digo, Senhor, isso não é para mim, porque eu sou filho, e o filho tem promessas, igual eu li aqui para você, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Duas coisas que você precisa aprender aqui hoje: para de se conformar. Esses dias eu estava na reunião de empresários aqui, e aí a Ayla tinha ido para a casa da mãe dela. E eu não sei, por conta do contexto da treinamento que a gente estava dizendo, eu falei, olha, os meus filhos estão lá para a sala, para a casa da minha sogra agora. E os meus filhos estão lá para a casa da minha sogra. Pastor, por que o senhor tem um carro meio não sei o quê? E tu sabe por que eu comprei um carro melhor? Porque eu quero trazer conforto para a minha família. Porque os bens mais preciosos que eu tenho é a minha família. E eu coloco a minha família dentro daquilo que é bem guardado. A irmã que contou, que passou uma situação difícil, se fosse qualquer carro, tinha dado um problema. Mas nós estourou airbag, tudo, proteção para todo mundo. Olha aqui que eu estou querendo dizer para vocês. O teu problema é que você já se conformou com aquilo que não era para se conformar. Esses dias uma pessoa me orientou, falou, pastorzão, eu aprendi drasticamente que tirar o açúcar ajuda a gente até para eliminar a procrastinação. Muito açúcar vai fazer teu corpo ficar mais mole. Irmão, eu parei, eu não como nada com açúcar mais. Ontem eu estava lá em Campinas, e aí a gente jantou na igreja, depois a gente foi tomar um caldo na padaria lá, que eu conhecia na época. E aí o que aconteceu? Quando nós chegamos lá, irmão, aquele tanto de trem doce, eu falei, Jesus, irmão, eu queria todos, que eu sempre fui magrinho, nunca tive problema com engordar demais, eu sempre marquei 6 horas, já viu o relógio de ponto? Então eu sou tranquilo, mas eu olhei aquilo lá, eu falei, não. A gente parou na rodovia, a gente parou num posto, irmão do céu, a gente fica meio neurótico, né? Porque eu falei, eu não vou comer açúcar. Eu passei, irmão Renato, assim, ó, naquelas bancas, igual de supermercado, que ele põe um monte de coisa, né? Aí eu passei e falei, gente, açúcar. Única coisa que eu achei foi um amendoim salgado. Aí, escuta, querido, porque resistir um prestígio, irmão, tem que ser muito forte. Agora, para piorar, o tablito, aquele picolé. Ô irmão, aquele negócio, lá no céu eu acredito que vai ter tablito, eu acredito. Olha, deu água na boca, Satanás, esse trem. Mas olha aqui, quando o cara falou assim, ó, o açúcar vai prejudicar o teu corpo e você vai ter mais facilidades de procrastinar, eu falei, então a partir de hoje eu não como nada com açúcar. Já fica a dica. E não estou comendo, não estou bebendo, bebo café sem açúcar. Nem gostava tanto, agora eu estou bebendo sem açúcar. Tomei um chá lá na padaria, chá sem açúcar. Hoje, fui lá no hotel, eu sempre gostei de colocar um iogurtezinho, colocar uns sucrilhos. A minha parte de menininha. E aí o que aconteceu? O iogurte, açúcar, então não. Um suco de laranja, que eu sempre gostei de mais, suco de abacaxi com hortelã. Tem açúcar, menina? Tem. Então não.
Sabe o que eu estou falando? Eu não me conformo de alimentar com algo que vai deixar o meu corpo, sabe, parado, procrastinando, desanimado. Dizendo, eu não vou. Vai custar algo? Vai, mas não tanto quanto se conformar com aquilo que não era para conformar. Vou melhorar? Será que você não poderia estar estudando melhor para você ganhar um pouco mais e sair dessa vida financeira? Será que o que você precisava não era só colocar, escuta, só colocar uma folha e começar a colocar tudo que você gastar, abrir o bloco de notas no celular e começar tudo que você gastar, ou abrir uma planilha simples, e a hora que você colocar um filtro lá, você vai perceber que a dificuldade financeira que você tem não é pelas contas altas que você tem, mas é o tanto que você gasta, 60 ali, 50, 30, 40, 20, 50 e tudo, e quando você vê, você está gastando mais de 3 mil reais. Só que você se conformou, ao invés de escrever, você prefere viver desse jeito. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Quem lembra do primeiro texto que eu falei aqui? Gênesis 25, sim ou sim? E o texto vai falar do quê? De uma mulher que ela era o quê? Estéril. Sabe o que está acontecendo? Tem muita gente que está se conformando com realidade que não era para conformar e está deixando o ventre ser estéril, e esse ventre já era para estar gerando há muito tempo. A sua vida já era para estar gerando um milagre há muito tempo, mas você está o quê? Conformado. Não, pastor, não estou não. Só que talvez você pense que não está, mas você está indignado, revoltado, briga, fica nervoso e tudo e tal. Mas qual é a ação que você está fazendo? Percebe? Mas aí Isaac vai falar, não. Aqui não. O diabo não toca num ventre que é para gerar filhos. O texto vai falar que ele começou a orar. Sabe, filha? E ele orou cada vez mais. E a Bíblia vai dizer que como ele insistiu em oração, meu pai, isso aqui é muito forte. Como ele insistiu em oração, o milagre aconteceu. Agora preste atenção. Ele já tinha uma promessa, sim ou sim? Aí que é o problema. Porque tem gente que fala assim, o profeta falou comigo, Juan Pablo falou comigo, então agora eu vou descansar. Não, eu estou vendo alguém que tem promessa, mas continua inconformado. Eu estou vendo alguém que tem promessa, mas está fazendo o que precisa ser feito. Eu estou vendo alguém que tem promessa e está de joelhos dobrados falando com o pai, dizendo, pai, eu estou aqui, tá? Eu estou aqui, mas olha para mim e dobre sua atenção, porque eu vou falar agora. A Bíblia vai dizer que quando eles vão orar, e Rebeca concebeu. O problema, queridos, aqui, olha para mim, e a gente já vai encerrar essa palavra. O problema aqui é que quando você lê esse texto, você não traz ele para a sua vida pessoal. Porque é o seguinte, o que está do mesmo jeito há muito tempo que já precisava ser mudado? E o pior de tudo, pastor Adriano, é que a gente fala assim, não, pastor, é porque eu sou assim, a minha família é assim, a minha vida é assim, conformou. Só que hoje o Espírito Santo está tocando em você. Eu sei que para alguns aqui você está com raiva de mim, está começando a ficar com raiva de mim. Não tem problema não, mas eu estou aqui só para dizer para você, tem um milagre para ser gerado aí na sua vida. E esse milagre vai ser gerado quando você sair do conformismo, da indignação e começar a reivindicar as coisas que Deus tem para a história da sua vida. Queridos, não. Eu fico vendo as pessoas, sabe, se rendendo no primeiro momento. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer, conformado não, indignado não. Você vai ser inconformado, porque Deus vai gerar algo aí na sua vida em nome do Senhor Jesus. Olhe para mim, porque eu li as cartas das 7 igrejas da Ásia, todas têm problema, mas todas que têm um problema, Deus está falando, também tem condição de ser vencedor no meio desse problema. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus está dizendo assim, não é para você ficar triste pela realidade, é para você agir para mudar a realidade. Não é para você ficar triste pela condição, é para você se movimentar em oração, porque aquilo que hoje te faz chorar, lá na frente vai ser o testemunho da sua vitória diante dessa situação. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, diga glória a Deus. Agora, comece a pensar aí, o que é que você se conformou na sua vida? Pastor, eu não consigo pensar. É só você começar a lembrar como que você acorda. O que você faz nos primeiros momentos do seu dia? O que você está fazendo nas primeiras horas? Talvez você está indo, não que tem problema trabalhar no mesmo lugar, tá? Mas talvez você se conformou, está indo a vida inteira no mesmo lugar que não resolve o teu problema, não muda a sua realidade. Você está lá só sobrevivendo e Deus está dizendo assim, conformou com o que não era para
se conformar. Olhe para mim, eu vou mudar isso, terminar isso aqui. Eu me lembro quando eu trabalhava no Armazém Martins, Atacadista Martins aqui, quem conhece? Alguém já trabalhou lá? Deixa eu ver. Ó, trabalhou lá, aqui também. Ali também. Eu trabalhei lá do anos, aqui também. Eu trabalhei lá do anos 2002 a 2004. E aí olhe para mim, dobre sua atenção para eu contar esse testemunho para você. Quando eu entrei no setor de devolução, que era o setor que eu entrei, eles me contrataram pela Marbo Logística. Aí eu trabalhava no Martins e tinha as duas empresas, quem é de lá sabia disso, Marbo e Martins. Só que os amigos que eram contratados pelo Martins ganhavam R$489 por mês. E eu, 236. E aí, eles tiraram 2 camaradas que ganhavam 489 e me contratou por 236. E eu fazia o serviço dos 2. Os camaradas batiam nas minhas costas, Junão, falavam assim, ó, isso que é uma contratação boa. Solar e Martins pagava 480 para 2. Contratou você por 236. Isso que é... Irmão, imagina eu ouvindo isso aí. E sabendo que eu podia estar ganhando. Mas sabe o que eu fiz? Eu não fiquei indignado. Porque foi contratado na época eu, o Carlos e mais uns 2, na mesma situação. E o Carlos? Eu via Carlos chutando as embalagens lá. Eu não vou fazer nada não, porque eu estou ganhando mesmo que todo mundo. Indignado. E eu estava lá, digitando na planilha, fazendo os relatórios, sendo melhor do que eu podia ser ali. O que eu estava fazendo? Inconformado. Inconformado por quê? Eu não nasci para ganhar só isso. O problema é que você fala, está tudo bem. Eu falei, não nasci para ganhar só isso. Eu me lembro quando a menina que trabalhava comigo, até esses dias eu lembrei dela. Ela ia no caixa, porque tinha caixa eletrônico. Quem lembra do Banco Real? Quem lembra? Eu não sou tão velho assim, irmão. É porque na época tinha Banco Real, verde. Aí olha para mim. Ela ia lá no banco, sacava o salário dela, ela contava o dinheiro na minha frente. Olha aqui, tanto que eu recebi, 480. Você recebeu quanto? Eu falo, diabo, você sabe? Mas eu continuei, chegava no horário certo, inconformado, ó. Chegava no horário certo. Eu tinha que trabalhar de botina, a minha botina era encerada. Tinha que vir com o uniforme, o meu uniforme era limpo e passado. Você entende? Não era o que eu queria, mas eu estava mostrando meu inconformismo, fazendo com excelência no nível que eu estava para chegar no nível que eu desejava. Chegava no horário. Às vezes precisava de fazer hora extra, sim. Pegava as mercadorias de devolução, geralmente umas mercadorias mais estragadas. Fazia todos os relatórios. Rafael, bonitinho. 1 ano tem uma oportunidade para mudar de setor. E quem que foi lá? O inconformado. Falei, olha, escute. E nessa época, olha aqui, ó. Trabalhando, ganhando 236. Pouco dinheiro, eu sei que era. Mas olha para mim. Aí nessa época, eu fui fazer um curso técnico de informática. Pergunta por quê? Porque o inconformado é diferente do indignado. O indignado fica assim, eu estou ganhando pouco, eu estou ganhando pouco. E o inconformado? Estou ganhando pouco por enquanto. Eu vou fazer um curso de informática para eu aprender alguma coisa que ainda não sei para ganhar o que eu ainda não ganho. Sabe o que eu fiz? Fui para o Cotenge. É uma escola técnica que tinha aqui no João Pessoa. Não vou nem perguntar quem conheceu essa escola. Olha lá, a Blessed. E lá na escola, irmão, eu saía do Senhora das Graças e ia lá para João Pessoa, perto da Sal da Terra. Não vou falar que é perto do Fazendão. Perto do Sal da Terra lá. Certo? E eu chegava de bicicleta, irmão Renato. E aí, Serginho, nunca vou esquecer, meu filho. Eu chegava de bicicleta, eu era o único que ia de bicicleta para o curso técnico. Sabe por quê? Quem não tinha moto já tinha carro, e os que não tinham nem moto nem carro, o papai mais a mamãe ia lá buscar com os carrão. Só eu de bicicleta, mas dentro do meu coração eu falava, mas isso vai mudar. Eu lembro um dia que os meninos falaram, vamos lá tomar um lanche. Não foi uma vez, queridos, não foi uma. Foram várias vezes que eu não podia tomar lanche, porque eu não tinha dinheiro. E qual que era o problema? Terminava a aula, o professor falava assim, ó, pega o material lá no Xerox. E aí para passar no Xerox, você passava em frente o quê? Cantina. E aí às vezes eu estou falando com pessoa que fala, pastor, eu já passei por isso também. Do dia 5 ao dia 9 eu consigo comer os lanchinhos. Mas depois disso o salário acaba. E aí eu fico só na Berlinda esperando o mês que vem. Irmão, eu passava, eu olhava os meninos tomar o lanche. E tinha dias que eu saía do serviço,
tomava banho rápido, nem adiantava, e ia para a escola. Imagina, irmão, jovem ainda, aquela fome louca. Mas eu dizia, isso aqui é a revelação do meu inconformismo. E porque eu fiz esse curso técnico de informática, sabe o que aconteceu? A empresa abriu uma nova oportunidade lá para o CPD, e aí eu fui. O rapaz da botina sempre limpinha, do uniforme passado, a roupa limpa, da dedicação em todo momento. E aí quando procurou saber do meu gerente, como que é o posicionamento dele? Ele falou assim, ó, eu estou admirado com esse rapaz. Se eu tivesse uma empresa, eu contratava ele. Porque ele ganha metade do que todo mundo ganha. Eu falei, já está tocando na ferida. Mas eu nunca vi ele reclamar. Eu nunca vi ele fazer mal feito porque ganha pouco. Para mim esse cara merece esse cargo. E sabe o que aconteceu? Passei no teste. Comecei a ganhar 790 e trabalhar 2 horas menos. Deixa eu dizer para você, eu estou lendo de um casal que podia se conformar e desistir da história. Mas eu vou falar, Deus sempre tem uma resposta de milagre atrás do inconformismo que você vai ter para que a sua situação mude. Comecei a trabalhar lá. Aí, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eu falei, rapaz, parece que eu sempre trabalhei em 3 empregos. Quando eu era pastor do Gilson lá no Minas Gerais, eu era pastor de Minas Gerais, gestor financeiro da igreja e diretor do Colégio Ceia. Vocês lembram? Aí quando eu trabalhava, nessa época eu trabalhava no Martins, à noite, quando eu fui para o CPD, aí eu era estagiário no Produtos Erlan e vendia produtos da Chaus Informática. Olha que loucura! E aí, sempre trabalhando muito. E nessa época, esse camarada que era meu gerente, que viu eu trabalhando bem, ele entrou numa empresa de combustível. Falou, Ernesto, quanto você está ganhando? Eu falei, olha, eu ganho tanto do Martins, ganho tanto da Erlan e tanto da Chaus. E trabalho igual um burro velho, até domingo. Ele falou, eu quero te contratar para ganhar muito mais do que você está ganhando para trabalhar de segunda a sexta. Sabe por que isso aconteceu? Porque quando eu faltava da escola dominical por causa do serviço, eu falava, Senhor, eu não quero faltar da igreja por causa do serviço. Quando eu faltava de domingo à noite, culto de jovens, eu falava, Senhor, eu não quero faltar do culto por causa de trabalho. E sabe o que aconteceu? Deus abriu uma porta do emprego, eu comecei a trabalhar de segunda a sexta, a ganhar mais do que eu ganhava em todos os 3 empregos, e foi ali que estabeleci algumas coisas da minha vida profissional, e estou feliz até hoje. Olha para mim, não é sobre ser indignado, é sobre ser o quê? Inconformado. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu disse que hoje eu não queria que você pulasse, mas eu queria, até falei com o João, hoje Deus tem uma palavra de consciência. Olha para a tua vida, o que você está conformado que não era para conformar mais? Será que é a maneira que você está tratando seus filhos? A maneira que você trata seus amigos? A maneira que você trata até mesmo o teu corpo, como eu falei aqui agora? Sobretudo, como que está o seu relacionamento com Deus? Será que não encaixa em você alguma daquelas mensagens para igrejas da Ásia? Você tem nome que está vivo, mas na verdade está morto. Talvez, será que não encaixa? Você abandonou, sabe, as primeiras obras. Será que não encaixa que de repente você está tolerando aquilo que não era para tolerar? E eu queria que você ficasse de pé, que nós vamos orar por você agora. O que é que você está se conformando que não era para conformar? Gênesis 25, 21, o texto vai dizer: E Rebeca concebeu e deu à luz a um filho. Nem que você tenha que dar seu grito de vitória, mas eu preciso dizer para você, se não for de vencedor a sua história, não é a história que Deus está querendo para você. Escuta, eu sei, percebe que para ser inconformado você tem que ter um posicionamento? Sim ou sim? Olha para mim, tem que ter um posicionamento ou não tem? Mas nem sempre se posicionar é fácil. Pergunte por quê? Olha aqui, Rebeca e Isaac orou, e logo em seguida ficou grávida, e depois disso, o que aconteceu? Dores. O texto vai dizer que ela fala, Senhor, eu estou com dores. Ele falou assim, Deus fala para ela, é porque 2 nações estão sendo geradas no seu ventre. Deixa eu melhorar para você entender. É muito mais fácil se ficar conformado.
Você já ouviu um monte de coisa, em todas as áreas. Para que ficar na igreja todo dia? Para que ficar fazendo isso? Para que ficar estudando? Não vale a pena tanto estudo, não vale a pena ser fiel. Para que ficar dizimando? Para que ficar ofertando todo dia na igreja? E parece que ficar, sabe, conformado é a melhor coisa que você tem. Mas eu vim aqui para dizer que não. O seu ventre vai gerar. Eu vou melhorar. A tua casa vai produzir um milagre. Vamos para o mundo espiritual. Senhor, eu quero parar de orar por enfermo e nada acontecer. Esses dias eu orei pela Poliana que trabalha aqui na igreja. Falei, Poliana, e aí depois? E aí? Pastor, deu uma melhorada, estou bem. É isso. Nós precisamos parar de orar, Rafaela, de orar. Senhor, abençoe tudo. E cadê? Não, eu estou inconformado com esse negócio da oração não fazer efeito. Porque olha lá, Mateus capítulo de número 21, versículo 21, ou 22, 21. Olha aqui, escute. Deixa eu usar a Ágata de exemplo. A Ágata bondosamente nos atendeu essa semana. Olha, Mateus 22, 21, 22. Olha o que está escrito. 21, 22. E, o que? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ô, irmão, tudo é o quê? Tudo é tudo. Só que sabe qual que é o problema? Enquanto Deus quer que você só descansa no braço dele, você está achando que o tudo é só necessidade. Enquanto você podia estar assim, ó, falando, Senhor, de que maneira que eu posso ajudar a vida da Paula? De que maneira que eu vou fluir para ser resposta do Senhor na vida do Cássio? De que maneira que eu vou ajudar a Florence a viver, sabe, uma vida, sabe, de intimidade com o Senhor? De que maneira que eu vou ser um profeta na vida do Luciano? O problema é que você está falando só das suas necessidades. Eu quero, Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso, Senhor, me dá. E aí você não percebe que você está alimentando, sabe, uma filosofia do egoísmo, uma mentalidade de egoísmo. E Deus não gosta de egoísmo, porque Ele falou, é melhor dar do que receber. Olha o que a Bíblia está dizendo, é melhor dar do que... E você só ora para receber. Na verdade você tinha que orar para falar assim, Senhor, me ajuda a pagar um sapato novo para o pastor Ernesto essa semana. Me ajuda a abastecer o carro do Guilherme. Vou abastecer hoje o seu carro. Acabar o culto, nós vamos aqui e vamos abastecer. Eu vou pagar o seu combustível. Porque eu sou bonito, quero aparecer? Não. Porque eu acordo todo dia, eu tenho que pensar de que maneira que eu posso ser bênção na vida de um, bênção na vida do outro. Olha para mim, queridos, esses dias eu estava... Tem um irmão aqui que ele vai ficar surpreendido, que eu estava de madrugada, de terça, sábado para domingo, e Deus me fez, eu falei, ele não espera receber a oferta, porque ele abençoou muita gente, ele não espera, mas eu falei, Deus vai me abençoar, que essa semana eu vou fazer uma oferta na vida dele. Semana passada eu liguei para um amigo, para um pastor, amigo, falei, amigo, me manda seu Pix. E ele falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, me manda seu Pix. Eu fui e fiz uma boa oferta para ele, boa oferta. Sabe o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Eu vim aqui dar a reunião de treinamento de empresários aqui, no treinamento. Aí o pessoal falou alguma coisa, eu falei, Senhor, eu vou ajudar esse pessoal. Me veio um insight, sabe, para não falar uma inspiração divina. Eu falei, eu consigo fazer isso com vocês. Quem está interessado? Uns 3 se levantaram a mão. Aí o outro falou, também, eu também. Escuta, vieram quase 20. A oferta que eu dei para o meu irmão, só esse curso veio 10 vezes mais do que eu dei para o meu irmão. Sabe qual que é o teu problema? Você está pedindo só para você, e Deus ensinou a gente totalmente diferente. João 3,16. E Deus deu o seu filho. Então fala assim, escute, esses dias um pastor amigo meu me ligou, falou, rapaz, eu ganhei um carro. Eu falei, você ganhou um carro? Eu ganhei um carro de uma ovelha. Eu falei, rapaz, verdade. Ele falou, cara, ele me deu um Nivus zerado. Eu falei, ó, que bênção, pastorzão. E ele já tinha um carro, se eu não estou enganado, era um Etios da Toyota, mais simples, hatch e tal. E eu falei, e aí? Ele falou assim, ó, aí eu pensei, vou vender o meu carro, porque aí agora eu me capitalizo. Só que eu falei, não, espera aí, eu conheço um outro pastor que está precisando de um carro. Então se Deus me deu, por que eu vou vender o que eu tenho? Se Deus me deu, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dar para o outro pastor. Eu falei,
Então vem comigo, o que eu entendo em Deus, Júnior? O que eu entendo? Aquele outro pastor precisava de um carro. Aí Deus sabia que esse amigo meu tinha um coração de generosidade. Aí tocou no coração de um outro irmão que tinha condição. O irmão que tinha condição e queria ser abençoar a vida de alguém, deu o carro para esse meu amigo pastor. Esse meu amigo pastor já era generoso e Deus aí ia lá, ó, abençoar aquele pastor que mesmo sem carro estava fazendo a obra de Deus, mesmo sem carro estava visitando os irmãos, mesmo sem carro estava indo para a obra, mesmo sem carro estava cuidando. Aí Deus está dizendo assim: você está doando, você está servindo, então deixa eu providenciar um milagre. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Escute, eu quero que você, em nome de Jesus hoje, você vai começar a entender o que você está se conformando aí. Intercessores, pode vir para cá para a gente orar. Hoje é um culto de reflexão. Pastor, não estou gostando não. Glória a Deus, é que você já está inconformado e está vivendo uma vida de plenitude. Agora, se não está, irmãos, escuta, está na hora de você parar de perder pelas suas emoções, está na hora de você parar de perder pela sua vida financeira, está na hora de você parar de perder pelas doenças, está na hora de você parar de perder pelos inimigos que estão tentando roubar aquilo que é seu. Qual é a área que você precisa se conformar hoje? Vê aí. Se uma pessoa falou: ai pastor, eu preciso casar, e tu está falando: mas casar não, irmão, você não vai ter que casar desse jeito, você não casa não. Eu falei: porque irmão, olha, você é mulher, olha, você não arruma teu cabelo, a gente não vê você como, irmão, olha suas roupas. Eu não estou falando sobre comprar roupa chique, mas olha o jeito que você está, me desculpa. Olha aqui, você não está, escuta, você não passa nem perfume. E quer casar, a irmã tem que achar um doido. Tá, sabe, se rende, porque eu não tenho isso e aquilo. Não, meu irmão, escuta, pode ser simples, tá? Lembra de eu falar que eu morava, quando meu pai faleceu, eu morava na casa da minha tia, o meu guarda-roupa era uma caixa de papelão, lembra de eu falar? Mas era a caixa de papelão, mas estava as roupas dobradas certinho, não tinha nenhuma roupa jogada. O cantinho aqui das meias, aquele tanto de meia. As camisetas dobradas do lado de cá, as calças jeans de cá não eram tantas, mas estavam todas organizadas. Se você não sabe administrar e ser bênção com aquilo que Deus já te deu, me dá um motivo porque que Ele vai te dar mais. Quem é a pessoa que você precisa começar a querer ser resposta de Deus? Eu queria entrar preparei para chegar nessa parte aqui, mas sabe qual que é o maior problema nosso como cristão? Olha aqui, Jesus veio para resolver o problema da humanidade, sim ou sim? Ele foi a resposta para o mundo, sim ou sim? Sim ou sim? E aí hoje nós somos chamados de cristãos. A palavra cristão vem do original cristianos, é um tipo de Cristo, certo? É um tipo de Cristo. Primeira vez que a palavra cristão aparece na Bíblia, Atos capítulo de número 11, versículo 26. E foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. E por que eles foram chamados de cristão? É tipo assim, ó, nós estamos vendo ele lembrando de Cristo. Eles parecem com Cristo. Eles estão fazendo como Cristo. Por quê? Porque eles anunciavam e abençoavam a vida das pessoas. Quer ser um cristão? Quer parecer um Cristo nessa terra? Comece a perguntar para Deus: Senhor, para quem eu vou ser resposta nesse dia de hoje? E não é dinheiro não, apenas. Quantos aqui algum dia já falou: Senhor, eu só queria que alguém me ligasse hoje? Quantos aqui? Eu só queria que alguém me ligasse hoje, para falar para mim, que está orando por mim, que o Senhor está comigo nessa batalha. Você precisa parar de se conformar e não ser resposta para a vida de alguém. Fala para quem está do seu lado: meu irmão, a partir de hoje, eu e você precisamos ficar inconformado em passar, diga, em passar 24 horas de um dia e não ser resposta de Deus para a vida de ninguém. Olha para mim e eu encerro. Fui abastecer o carro, Adeilson, sexta-feira. E quando eu parei, Jéssica, veio uma menina frentista para me abastecer o carro. E como eu tinha buscado o pastor, eu desci do carro. E a hora que ela foi abastecer o carro, Deus falou comigo. E eu já me alegrei. Pergunta por quê? Eu sabia que eu ia ser resposta de Deus na vida dela. E aí eu comecei a conversar com ela. Falei de Jesus para ela. Falei da água para ela. Essa menina falou assim: moço, como eu precisava ouvir isso.
Você acha que eu falei que eu era pastor? Irmão, quando eu evangelizo na Rússia, eu falo, irmão, vai lá naquela igreja perto do aeroporto, aquela de parede cinza, que tem um portão preto, perto do aeroporto, em frente do posto. Eu congrego lá. Não estou preocupado com o título, eu estou preocupado com o ofício. E sabe o que você precisa hoje aqui? Você precisa falar, Senhor, amanhã eu preciso ser resposta de alguém. Pastor, e da minha necessidade? Filipenses capítulo 4:19, põe na tela. E o Senhor, olha, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas. O problema é que você que quer suprir, enquanto Deus está assim, ó, cuida dos meus que eu cuido, que é seu. Cuida dos meus, seja a resposta para alguém, que eu vou enviar alguém para ser resposta para você também. Seja a resposta. O problema é que você está correndo atrás das necessidades. Mas hoje eu vou dar 1 minuto para você orar aí. Aleluia, pode orar. Comece a orar. O que você precisa se conformar? Está conformado demais. Vai. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Brilha.
Samuel 23. 2 Samuel 23, versículo 8. Olha aqui o texto. Estes são os nomes dos quem? Dos valentes de Davi. Ô, irmão, nós precisamos alinhar a nossa vida com esses adjetivos aqui, ó. Valente, vencedor, vitorioso, sabe, homem de cabeça erguida, mulher, sabe, guerreira vitoriosa. Ai, não é guerreira não, senão vai pra guerra. Vai, nós estamos numa guerra diária, ensinaram pra você errado. Senão eu vou ficar só na guerra. Então vai, porque até Jesus voltar é uma guerra todo dia para vencer o pecado, para vencer o diabo. E nós vamos guerrear, mas para vencer. Ele disse: Josebe Basebete, filho de Taquenoni, o principal dos capitães, este era Adino, o esnita, que se o que? Opusera a 800 e os feriu de uma só. Irmão, chegar no céu, eu quero saber como que matou 800. Ele feriu cada um de uma vez e matou todo mundo. Olha, valente, qual que é o adjetivo? Valente. Versículo 9. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, versículo 10, vai dizer, este se levantou e o que, gente? Feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. Naquele dia, o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar os seus despojos. Versículo 11, olha o que diz o texto. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugira diante dos filisteus, versículo 12, este pôs-se em pé no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e o feriu os filisteus, e o Senhor operou grande. Todos eles, está dizendo assim, ó, eu não me conformo, eu não me conformo, eu não me conformo. Sabe o que você precisa fazer? É olhar para as áreas da sua vida que está dando errado e está dizendo, Senhor, eu não me conformo. Não é só ficar indignado, não me conformar, me revela o que eu preciso ser feito para começar a viver o que eu nunca vivi nessa área. 3 homens que são chamados de valentes de Davi. É bonito ler essa história sim ou sim, mas sabe como que eles começaram? Lá na caverna de Adulão. E na caverna de Adulão eles eram o quê? Quais eram os adjetivos? Homens depressivos, endividados, tristes, desgostosos. Mas ele estava dizendo, eu não me conformo, eu vou entrar para a caverna junto com Davi, porque não é sobre a situação que eu estou vivendo, mas é sobre a decisão que eu tomo na situação que eu estou vivendo. E aí agora está aqui, ó. Você já viu um endividado, um depressivo, o nome dele está escrito no livro mais importante do mundo, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Era para dar errado, mas ele não se conformou. O que você precisa vencer hoje? Olha que a canção fala, como um farol que brilha à noite, olha clareando, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha. É isso que você precisa ser. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. E eu vou encerrar, escute. Pastor, mas Deus opera, olha para mim. Quando Jesus veio cumprir o seu ministério na terra, ele tinha o poder de curar todos os enfermos, sim ou sim? Todos foram curados? Não. Pergunte por quê? Porque a cura é para todo mundo, mas não é automático. Você tem que acessar ela. Por isso que a mulher, ela sofreu do fluxo de sangue, ela foi curada,
Porque ela foi até Jesus e tocou e foi curada. Ela está dizendo, eu não me conformo, gastei todo o dinheiro, já procurei vários médicos, mas eu ainda estou do mesmo jeito, eu não aceito. Eu não me conformo. Só que tem gente que fala assim, tá vendo, nasci para dar errado. Não, Deus está levando você para o inconformismo. E é a partir daí que você vai começar a viver uma vitória sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Posso te ajudar? Fica inconformado com esse carro sujo que você está com ele, aí você vai lavar o carro. Você está achando que é brincadeira? Como é que você consegue entrar num carro tão sujo assim, colocar a tua família e tudo, e o carro está sujo há tempos e tempos? Você se conformou com a sujeira. Tem problema andar com carro sujo, pastor? Não. O problema é o modelo mental que você está tendo de não se conformar com aquilo que não era para se conformar. Quanto tempo faz que seu guarda-roupa está bagunçado, irmão? Misericórdia. Arruma lá. Pega as roupas que não prestam mais e joga. Você se conformou, de hora que abre, empurra. Você lembra que você fechou a porta empurrando? Está conformado, ainda ri da própria desgraça. Porque essas coisas. Mas eu creio que em nome de Jesus o Senhor vai levantar você aqui hoje. Eu estou tentando te trazer para as coisas naturais, para você entender que você precisa ser inconformado. Sabe por quê? Para você começar a entender que não dá para orar sem ver o sinal de Deus mais na sua vida. Não dá para acordar um dia com o Espírito Santo morando aí dentro de você. Ontem eu dei uma palavra lá em Campinas, e é o último versículo que a gente já vai encerrar. Coloque aí, por favor, Deuteronômio 10:8. 10:8. E a gente encerra com ele. Preciso de um pastor vir aqui orar por nós. Olha o que o texto diz. Nesse mesmo tempo, o Senhor fez o que, gente? Separou, pega essa palavra, Kennedy. Separou a tribo de Levi. Então tem um povo que foi separado. E toda vez que Deus te separa é para um propósito, nunca vai ser em vão. O problema é que você acha que Deus fez você normal. Alguém fala assim, não, pastor, o senhor não é normal. Eu falo, é isso aí. O dia que alguém pensar que eu estou normal, não dá para entender, eu estou errado. Então, seja, ó, aí ele fala assim, ó, separou a tribo de Levi para quê, gente? Para levar a arca do concerto do... O que significava, sabe? A arca da aliança, a arca do concerto do Senhor, representava o que, gente? A presença de Deus. Onde estava a arca tinha presença. Era levando a arca ali, a presença de Deus está ali, a presença de Deus está ali. Aí Deus separou a tribo de Levi para carregar o quê? A presença. Quem queria ficar feliz com isso? Quem ficaria feliz? Falar, você vai carregar a arca. Imagina nós. Imagina no meio daquela de 12 tribos, 13, né? 12, porque a de José se transformou em 2. Efraim e Manassés. Olha aqui, 13 tribos. Eu que vou carregar a arca. Imagina aqui, só... Hashtag carrega a arca. Estou com a presença. Seria um privilégio ou não seria, irmão? Quem é que ficaria feliz de ser escolhido como Levi? Quem ficaria? De verdade. E aí ele vai falar, Junão, olha o que ele fala. Aí essa tribo de Levi vai carregar a arca. Para fazer o que, gente? Para estar diante do Senhor e para servir. E para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. Quem queria ser dessa tribo aqui, gente? Sabe qual que é o seu maior problema? Carregava o que? A presença. Aí Jesus falou assim, eu vou resolver tua vida. Eu vou morrer, terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas quando eu ressuscitar, eu vou mandar o Consolador. Porque agora, assim como Levi carregava, os levitas carregavam a presença, você também vai carregar. Eu olho para você, é como se você estivesse carregando uma arca. E está aí, está aí. Eu estou carregando a presença. Porque Paulo vai escrever assim, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Ele mora aí dentro de você. Agora eu e você estamos como os levitas aqui, ó, carregando a presença. Agora eu carrego a presença para estar o quê? Diante do Senhor. E para o quê, gente? Servir. Coloca uma versão NVI aí, por favor. Ele vai dizer assim, para abençoar o povo, ministrar bênção. Essa que eu queria. Olha lá o que ele fala. E naquela ocasião o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor e estar diante do Senhor, a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em nome de Deus. É aqui que eu fecho.
Você precisa, a partir de hoje, ficar inconformado de fazer parte da tribo de Levi, me permita eu dizer assim, e não estar pronunciando e ministrando bênção na vida de ninguém. Você é a tribo de Levi dos dias de hoje, porque a presença está aí dentro. E hoje você vai começar a entender que o teu ministério é abençoar, é ministrar a bênção para a vida de alguém. Pastor, e da minha, fica tranquilo. O último testemunho da noite, o pastor Renato vai vir aqui orar por nós. Quando eu concluí a minha faculdade de administração de empresas, o professor chegou em mim, eu fui lá pegar aquela colação oficial mesmo, sabe? Não é aquela formatura de festa. A colação mesmo, peguei o diploma. Ele falou, Ernesto, vem aqui, eu tenho 2 boas notícias para te dar. Eu falei, pode falar. Ele falou assim, cara, eu me tornei o coordenador do curso de administração na Uniessa. E ele falou, eu falei, cara, mesmo, que bênção, parabéns. E aí, ele falou assim, eu preciso te dar outra boa notícia. Irmão, eu estudei só 1 ano na Uniessa, 1 ano. Mas um dia, como eu estudava em várias turmas, que fazia aquela complementação de grade, então eu nunca tinha uma turma em 2 horários, eu sempre trocava de sala. Então, eu fazia uma matéria com o primeiro período, outra com o terceiro, outra com o 5º período, vocês estão me entendendo? Vocês acham que a minha vida foi fácil, né? E aí um dia eu cheguei na sala, eu tinha faltado da aula anterior, ninguém me conhecia, cheguei na sala, os grupos tudo apresentando o trabalho. Eu falei, professor, eu não estou em nenhum grupo. Ele falou, você ou entra num grupo, ou você faz um trabalho e apresenta semana que vem, que vai ter outra apresentação. Eu olhei nos grupos, pessoal bem amistoso. E eu falei, eu posso fazer sozinho? Ele falou, pode. E o tema? Ele falou, tema livre. Aí eu falei, agora é minha hora de arrasar. Fui para a apresentação, não fui. A semana seguinte, não fui a primeira a apresentar. Cheguei lá, aquele povo mandando aquele tanto de slide, escrevendo e lendo aquele tudo. O povo tudo mal arrumado e tal. Aí chegou a minha vez, irmão. Arrumadinho, porque eu não me conformo não tirar um 10 nessa apresentação. Cheguei lá arrumadinho, alinhado. Fiz 5 slides só com imagens. E eu fui falar sobre 4 tipos de executivo de sucesso em uma organização. Irmão, eu arrasei naquele dia. Ao ponto do professor ficar assim, ó. Rapaz, uma oratória bem, sabe, imponente e tudo. Porque eu sou bom? Não, eu não sou o geninho, irmão. Eu não sou o geninho. Eu sou o esforçado. Tem o preguiçoso, o gênio e o esforçado. Eu sou o esforçado. Gênio eu não sou. Ah, ele é inteligente, é gênio. Eu sou o esforçado. Aí sabe o que aconteceu? Ele viu a minha apresentação. Quando ele foi seu coordenador, no ano seguinte ele foi seu coordenador, ele pegou no meu braço e falou assim, eu quero você para ser professor da Uniessa. Só qual que é o problema? Isso foi em 2012, que ano que foi? 2012. Eu casei em 2006, desde 2006 eu queria comprar uma casa, e não conseguia, irmãos, eu ia comprar, batia na trave e não comprava, ia tentar financiar uma casa de 200 mil reais e não achava, e não dava, toda vez travava. Aí, no mesmo ano de 2012, Deus falou assim, ó, deixa eu realizar os meus sonhos da sua vida, que os seus sonhos eu vou comprometer de realizar na sua. Dia 8 de fevereiro eu comecei a ser pastor de uma igreja aqui em Uberlândia, de 23 pessoas, vocês lembram daquela lista de 39, 4 defuntos, fez um checklist, um limpa, ficou 23, aí eu fui ser pastor. Naquela época o coordenador falou assim, eu quero que você venha ser meu professor aqui agora, eu ia ganhar muito dinheiro para comprar a minha casa. Aí eu lembrei, deixa eu realizar os meus sonhos na sua vida, que os seus sonhos eu cuido. Só para resumir, falei não para ele. Ele falou, você está louco? Professor da Uniessa, você está entendendo que você está dispensando? Falei, estou dispensando, já concluí a faculdade, tenho a minha loja, vou cuidar da igreja que Deus colocou na minha mão. 23 pessoas. Eu abri mão de uma grande oportunidade para cuidar de 23. Sede fiel no pouco e no muito, eu te colocarei. Aí sabe o que aconteceu? Falei não para ele. Em março, em outubro eu comprei meu terreno. Março do ano seguinte, eu estava morando na casa do Alto Moarama aqui, ó. A casa de 200 mil que eu não conseguia com as minhas próprias mãos, Deus me deu uma de 520 mil um ano depois. Sabe por quê? Eu estou começando a ministrar a bênção para a vida das pessoas. Aí Deus está dizendo, cuida dos meus, que dos seus eu cuido por você. Você está entendendo? Por favor, vamos orar em nome de Jesus.